Quebrada na urna, hoje aqui no PT Paulista, estamos com ela, Kátia Dias de Ançã. Muito obrigado pela sua presença. Kátia, eu quero falar primeiro com você que está em casa. Eu quero falar com você que dia 28 vai decidir o futuro do nosso país. E eu quero falar com você que está entre o amor e o ódio. Entre o candidato da exclusão e o candidato do diálogo e da inclusão social. Kátia, esse bate-papo é caloroso, porque você traz pra gente muitas novidades e coisas que a gente não tá vendo, que são os diálogos que estão acontecendo dentro dos terreiros. E eu começo perguntando o seguinte: como o momento político está sendo debatido dentro dos terreiros de matriz africana? Primeiro, Anderson, boa tarde, né? Eu quero aqui pedir a bênção ao meu orixá, em Ançã, que me permitiu estar aqui essa tarde. Em segundo lugar, pedir a bênção à minha mãe de santo, a mãe Graça de Oxóssi, a Liduaí Carvalho. Pedir a bênção aos meus mais velhos, a bênção aos meus mais novos. Pedir a bênção à mãe Sônia de Odé, da cidade de Tiradentes, que é uma pessoa que eu converso muito, né? Que a gente dialoga muito sobre a questão da religião e também sobre a questão da política. E também ao Pai Gamo da Paz, que é uma pessoa que sempre a gente está conversando, que mesmo não estando no Brasil, morando fora, mas é uma pessoa que tem grande influência aqui no candomblé do Brasil, né, de São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, porque é uma pessoa que vem do Cantuá, que é uma casa tradicional da Bahia. E assim, Anderson, essa questão da discussão da política atual nos terreiros, eu vejo da seguinte forma: está muito dividido, né? Muitos pais de santo, que eu tive oportunidade de circular um pouco, né? Eles têm clareza da questão da necessidade de ter um diálogo de inclusão social, do amor, da fraternidade, do acolhimento, né? Mas, infelizmente, muitos filhos de santo, e a faixa etária, muitos filhos de santos jovens, eles têm essa questão de apoiar o candidato do ódio. Eu acredito que seja por conta do não conhecimento da história, né? Por exemplo, eu tenho 43 anos de idade, eu não vivi a ditadura, né? Não vivi, eu talvez tenha pego resquícios da ditadura militar. Só que esses jovens não viveram isso. E esse discurso do ódio, do poder carregar uma arma, empunhar uma arma, de que as coisas vão ser resolvidas na bala ou na agressividade, infelizmente um pouco disso já acontece nas periferias, né? E as pessoas estão achando que isso vai ser legalizado, que vai dar... Então, assim, as pessoas não estão tendo entendimento da real consequência disso. E o terreiro de candomblé é um espaço onde há o acolhimento. E, infelizmente, a gente não está conseguindo atingir essas pessoas. Então, eu fico muito triste porque a gente fala da religião, a gente cultua o orixá, mas tocar o coração das pessoas... Não com relação à questão de sigla partidária, não é o caso. O momento não nos exige isso, defender bandeiras. O momento exige a gente defender a nossa juventude negra, as nossas mulheres negras, né? O terreiro, que é um espaço de culto religioso, onde nós temos todos os nossos rituais. E se caso venha acontecer essa fatalidade, que eu quero classificar assim como fatalidade, desse candidato, né, do ódio, vir a subir a rampa, né, eu tenho convicção, não precisa ter jogo de búzio, não precisa ter nada, eu tenho convicção de que tudo isso vai se acabar. Nós não vamos mais poder fazer nossos cultos religiosos, não vamos mais poder tocar tabaques, não vamos mais poder vestir nossas roupas, nossos trajes, porque a violência já está aí. Basta você ver os vídeos que a gente tem ao longo do ano, onde pais e mães de santo foram coagidas a destruir os seus ibás, os seus pertences sagrados dos seus orixás, onde alguns até se recusaram e acabaram sendo mortos. Tem um caso de um rapaz no Rio de Janeiro, na favela do Rio de Janeiro, que era pai de santo, e ele falou que não, que ele morreria ao lado do orixá dele, mas que ele não ia desfazer, tocar naquilo. E ele levou uma bala na cabeça e morreu. Então, as pessoas precisam se atentar e assim, eu quero esse apelo à juventude, né?
que tá aí, que votam há pouco tempo, não acompanham tanto a política, né? A política, eu tô dizendo a política brasileira, não tô falando política de partido, tô falando da política do nosso país, do nosso Brasil. Esse apelo é isso, porque nós não podemos deixar isso se alastrar. Fernando Haddad fala da liberdade religiosa e do Estado laico. Como você vê essa proposta do nosso futuro presidente? Ele está fazendo valer o que consta na Constituição, né? E a liberdade religiosa, poucos partidos políticos e poucas pessoas da sociedade, né? Estou dizendo da sociedade desse lado do ódio. Porque, inclusive, eu quero até dar um depoimento aqui. Nós tivemos um evento agora na PUC e fizemos posts de fotos de religiosos de matriz africana e todos trajados, né? Assim como eu estou. E várias pessoas no Facebook, nas redes sociais, que tinha na sua foto de perfil a logo, a marca do candidato do ódio, nos atacando, colocando que Deus não gosta de macumbeiro, que se o Haddad vier ganhar a presidência da República, pode acontecer, vai legalizar o rapto de crianças para fazer cultos religiosos, e isso não existe. Eu acho que esse ódio tá crescendo no coração das pessoas, né? A falta de entendimento, a falta de estudo, de educação, acaba causando esse tipo de debates calorosos dentro das redes sociais. Só que eu também acredito que as pessoas estão se revelando, né? Os racistas, os homofóbicos, as pessoas estão se revelando. Eu acho que esse momento do país também é um momento de divisão de águas, né? É um grande divisor. Nas nossas redes, tem pessoas que são racistas e que te aceitam porque você faz parte de um convívio, né? Da onde ela também frequenta. Mas a te aceitar como pessoa, ela tá revelando que ela não te aceita. Então, quando você traz essa fala pra gente, que nos enriquece, chama atenção, que é isso? As pessoas pegaram tudo aquilo que era de frases de ódio, frases que levam discussões para dentro de casa, que levam outro tipo de discussão, e trouxeram para casa das pessoas. Então as famílias estão discutindo, a sociedade está se odiando. Né? Você falou da morte de um pai de santo do Rio de Janeiro recente, mas eu trago vários casos, cara, que estão acontecendo dentro da homofobia, pessoas que estão sendo apedrejadas, como vou dizer, chegando a apanhar, não chegou ainda, tem muitos que chegaram à morte, mas um dos meus amigos chegaram a sofrer retaliações fortíssimas contra isso. Então acho que essa é a questão do Bolsonaro ser o nosso presidente, isso daí deveria erradicar. A gente tem que vir sem uma bandeira, mas entre o ódio e o amor, entre a inclusão. Vamos ficar com a inclusão, gente. Vamos ficar com aquele que dialoga, que depois nós podemos cobrar. Porque na saída de um Bolsonaro, nós vamos ter um militar. E aí a gente vai esquecer essa questão do diálogo. Então, é um governo que está vindo para impor, da imposição. Mesmo você que está hoje em casa falando que não reconhece sua família, não sabe quais são os seus próximos passos, vocês estão apoiando e, de fato, discriminando pessoas que você não conhece. Você não conhece sua vida. Gente, nós não podemos atacar os nossos próximos anos das nossas vidas. A gente não sabe quais vai ser, né? Verdade. Como diziam. Então, assim, é um momento, Kátia, muito importante o que você traz. E a juventude é isso também, né? A gente, antes de entrar no estúdio, eu falei, gente, esses 30% tá na mão da juventude. Somos nós, jovens, que vamos decidir. E eu tenho certeza que nós não fomos ouvidos ainda, por isso que esses 30% ainda as pessoas não sabem de quem é, mas somos nós, que estamos nas escolas, que estamos nas universidades, que estamos nas falas e nos espaços de debate. Nós que estamos no espaço de debate, com os nossos amigos, que entendemos a periferia, que somos parados, que sofremos na pele a falta da merenda, do leite, de vários programas que estão sendo cortados das pessoas, da sociedade, nós precisamos decidir. Então eu espero, eu tô fazendo um apelo sobre o seu apelo, porque mexeu comigo essa sua fala, no sentido de que tá na mão da juventude. Então, somos nós que vamos fazer essa diferença agora, né? Então, vamos pra rua. O Quebrada na Urna tem por objetivo levar informação. Temos debatido com vários intelectuais. Estivemos com o Hélio Santos recentemente, professor Hélio Santos, um grande intelectual, de qual eu tenho total respeito. Né? Então, assim, a gente tem debatido essas questões. Então, é muito importante a juventude se atentar.
tá na mão da juventude o futuro desse país. Desculpa. Não, e assim, eu queria colocar para as pessoas, hoje eu estou aqui, né, representando uma mísera parte da questão das religiões de matriz africana, mas eu sou uma pessoa, eu sou mulher, sou negra, sou de periferia, e a minha preocupação não é só com as pessoas da religião, né? A minha preocupação é com o jovem que vai sair, que mora lá na periferia, que tá querendo dar o seu voto, né, de confiança, porque ele tá confiando a vida dele a um candidato, né, que tem uma fala totalmente fascista, racista, machista. E esse jovem, ele não sabe, ele não tá entendendo que se isso acontecer, no momento que ele sair para ir para uma balada, né, para curtir com seus amigos, ele pode não voltar. Ele pode estar saindo, inclusive, do portão da casa dele, uma viatura policial passar, que isso já acontece. A gente não pode fechar os olhos para isso, né? Que a gente sabe muito bem, perfeitamente, que a polícia... 23 jovens negros morrem. Sim. A cada 23 minutos morre um jovem negro. Isso é uma guerra civil que já está instalada, né? Essa guerra já está instalada. Não só isso, mas assim, eu também quero falar sobre a questão da droga, né? A questão da droga, das drogas espalhadas nas periferias, é uma questão da curtição. É uma questão de extermínio mesmo. Porque, assim, o que eu penso? Um governo, ele não tem que dizer que ele vai dar arma. Ele tem que dizer, para controlar, ou então que ele tem que matar 30 mil pessoas. Ele tem que dizer que o governo 30% da população. Ele tem que dizer que o governo tem que ter políticas públicas para combate à questão do uso de drogas, né? Para a gente começar a salvar a nossa juventude. E depois, em conjunto com a questão da segurança. Não só arma e cacetete em cima dos jovens. Então, é isso que as pessoas... E assim, eu quero falar para vocês que não vai ser só jovem negro. Não. Né? Não pensem que o jovem que é de classe média alta, que a gente sabe muito bem que acontece, que sai da casa dele nos Jardins e vai buscar droga lá na periferia... Não pensem isso. Que ele, quando estiver muito louco, né, estiver extasiado com a questão da droga, lá na periferia que ele estiver, se a polícia não vai abordar e não vai matar, porque não vai perguntar. A coisa vai estar tão deslavada que eles não vão perguntar quem é e quem não é. Isso é muito sério. Isso é muito sério. É assim, eu tô de um jeito... Eu sou uma pessoa... Eu quero até fazer um desabafo aqui, que eu não participo, eu não faço gravações, eu sou mais de escrever, de fala, interagir nos grupos, mas eu precisei hoje, um dia de chuva, sair da minha casa, porque eu tô sem dormir. Mas foi muito bom aceitar o nosso convite. E não é só que, não é por conta de defender um candidato, eu tô aqui defendendo um lado, uma questão de ideologia, uma sociedade, isso é muito grave. Nós vamos ter dias difíceis se isso acontecer. Então a gente precisa reverter isso. O povo brasileiro precisa entender o que está acontecendo. Nós não podemos ser marionete, como o candidato do ódio, porque ele também está sendo uma marionete, né? Então nós estamos com o poder na mão. Então, nós é que temos o poder do voto. Então nós que vamos colocar ou o lado do ódio ou o lado do diálogo, né? Da participação popular, da inclusão, é isso. Então, é esse apelo que eu peço a vocês, povo brasileiro. O ódio, ele tem cor, tem sexo, tem classe social. Eles vão nos atacar de todas as formas. Eles estão se preparando há muitos anos para isso. E agora, é o nosso momento de reverter. Nós só temos essa chance. Acho que no mundo e no Brasil, nunca chegamos no momento da política tão sanguinário como a gente chegou agora. O que está acontecendo antes está mostrando o que vai acontecer no decorrer desses próximos 4 anos. Se você ainda não teve um amigo morto na mão da polícia, é porque você não fez as contas, que você ainda não olhou pro lado, porque você já teve. Então a periferia precisa acordar para isso. Esse é o momento, Kátia, da gente chamar atenção. Nós viemos aqui hoje no estúdio PT Paulista. Chamamos a Kátia, convidamos uma galera
para que a gente pudesse ter esse diálogo. A gente sabe que falta pouco, mas essa nossa necessidade de desabafar e dizer que esse ódio tem lado, era importante chegar para vocês. Então eu espero, quanto militante, apresentador, comunicador, como um cara da periferia, deixar o meu recado aqui. Acredite no lado do diálogo, no lado da inclusão social, que você não vai perder. Aquele que acreditar no ódio vai viver na sua vida o que os livros vieram contando e que a gente nunca acreditou, que foi a história do Hitler. Isso vai vir à tona. É disso que a gente tá falando. A gente tá falando de uma história que tá aí pra gente ver. Então, a gente criou o ódio. As pessoas criaram esse ódio no coração das pessoas. As pessoas estão podendo dizer e falar aquilo que elas pensam. Isso é muito perigoso nesse sentido. O Quebrada na Urna, ele vem dialogando durante já 1 ano com várias comunidades, com várias quebradas, com a juventude. A nossa ideia é fazer programas onde a gente traga problemas de políticas públicas e tal. Mas esse momento, nesses últimos meses, a gente veio falando da política, né? Porque era importante colocar. Então eu espero que a gente possa deixar aqui o nosso recado. Kátia, entre o amor e o ódio. Claro que o amor. Porque a religião a qual eu venho aqui hoje representar é uma religião de acolhimento, né? Os orixás são seres, são divindades que têm suas belas histórias, né? Seus contos. Nós propagamos o amor, a fraternidade, a paz, e inclusive comungamos com outras religiões também, né? Inclusive com os evangélicos, com os católicos, com os adventistas e com os espíritas kardecistas também. Então, claro que a gente tem que sempre prezar, nós religiosos, de qualquer vertente religiosa, não só do candomblé, a gente tem que prezar pelo amor, pelo acolhimento, pela paz e pelo diálogo. Kátia, agora é o nosso momento do papo reto. É aquele momento que você dá na cabeça do povo. Então é agora, é com você. Meu papo reto é, dia 28, nesse próximo domingo, vote 13. Nós que queremos continuar os nossos cultos religiosos, né? Que queremos as nossas casas abertas, queremos fazer as nossas festas, cultuar nossos orixás, esse é o momento de votar 13. Não votar no ódio, e sim votar no candidato do diálogo, da inclusão, da liberdade religiosa, no candidato que vai dar continuidade a tudo que já foi construído para o nosso povo de candomblé, nosso povo de matriz africana. Esse é o momento. Não podemos fechar os olhos para isso. Nós somos de orixá. E orixá é visão, orixá é caminho. Nós temos que caminhar para frente, nós não podemos retroceder. E votar no candidato do ódio é retroceder. E quem é de orixá sabe do que eu estou falando. Não, a gente não retrocede. O orixá é movimento, orixá é caminhar, é seguir adiante, é construir, é ajudar o próximo. Então, por isso, eu clamo a vocês, eu peço a vocês que no dia 28, nesse próximo domingo, vote 13, vote Haddad. Então, Kátia, qual mensagem da religião você nos deixaria? Como eu já falei bastante, né, eu quero aqui compartilhar com os meus irmãos, né, tanto os mais velhos, os meus ebomes, os meus irmãos mais novos, até os que não são feitos de santos, os abiãs, né? Eu quero deixar uma mensagem que eu recebi de uma mãe de santo hoje, lá da cidade de Tiradentes, aí a Sônia de Oxóssi, ela me deixou uma cantiga muito linda de Xangô, onde essa cantiga diz pra gente ser firme, pra gente seguir em frente e que a justiça de Xangô vai estar do nosso lado. E aí eu vou deixar essa cantiga com vocês. E a bênção a todos. No Papo Reto de hoje, nós temos Kátia Dias de Ançã. Brigadão pela sua participação aqui no nosso programa. E eu quero aqui declarar que o Quebrada na Urna, o Curta Quebrada, declara seu voto a Fernando Haddad. Porque é o candidato da inclusão social, é o candidato da juventude, é o candidato da cultura, é o candidato do esporte, é o candidato que vai dar à cidade, ao nosso país, um movimento que esse país precisa. Eu fico por aqui, o nosso muito obrigado, espero que vocês tenham curtido e até o próximo Quebrada na Urna.
Mabó, xinxim, maboiê, mabó, xinxim, oia, ilu. Oba lá, Xangô, Iruepé, Aira, o oba, coçô. Mabó, xinxim, maboiê, mabó, xinxim, olha, ilu. Oba lá, Xangô, Iruepé, Aira, o oba, coçô. Caô, cabeça.